Então, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é a professora Alessandra, espero que vocês estejam bem, tá? Quero dar um bom dia a todos, tá? Nós temos, então, alguns alunos aqui que estão assistindo a nossa aula. Eu sei que muitos ontem mandaram mensagem para mim, dizendo que, professor, eu trabalho, professor, eu estou na lavoura, professor, eu estou fazendo isso no FUBO. A gente compreende, pessoal, que nós estamos passando por uma situação bastante difícil, uma crise financeira muito grande na nossa cidade, no nosso país, e muitos de vocês estão trabalhando, né? Nós temos que trabalhar, não é? Para que a gente possa prover, então, o sustento das nossas famílias, né? Aqueles, então, que não estão podendo assistir a aula no nosso horário, vocês podem acessar lá a plataforma. Essa aula, então, ela vai ser gravada, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho, então. Temos aqui, então, a Verônica. Verônica, tudo bem, Verônica? Diz alô aí, professora. Diz oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que tá, Verônica? Tá bem? Tô bem, a senhora? Estamos bem todos de saúde, graças a Deus. Vocês lá, a família de vocês, todos bem de saúde? Tudo bem? Que bom, né? Graças a Deus, né? A Sim, Jaélia, a gente não conhecia a Jaélia, então, Jaélia, tua família e todos bem também? Tudo tranquilo. Que bom, graças a Deus, né? Michele, vocês aí em Pelotas, todos bem de saúde? Graças a Deus. É, a mãe, o pai, tu, Sim, todo mundo bem. que bom, fico contente de saber a notícia de ti, tô sempre me lembrando como é que será que vocês estão lá em Pelotas, se vocês estão bem lá, né, que a pandemia lá tá bem, Ah, nem fala. tá bem forte, né, Sim, a minha demais. filha tá aí, a minha neta tá aí em Pelotas, as minhas tias, a minha família toda tá aí, né, a gente se preocupa muito, eu muito pouco fui a Pelotas, né, não tenho saído de casa, né. Tuliana, tá bem, Tuliana? Tudo bem, senhora? Tudo bem, né? A Tuliana está fazendo curso de enfermagem, está muito contente, conversei com ela esses dias, né? Muito feliz, né, Tuliana? É o que tu quer? Feliz, um pouco atarefada demais, mas estamos É, indo devagarinho. mas é assim, a vida é bem assim. E a Alice, como é que tá, Alice? Oi, Sora, tudo bem? Tá bem, querida? Como é que tu tá? Eu tô bem, levando a vida, É, a gente, levando com a barriga. isso mesmo. Bem isso aí, vamos levar com a barriga, né? E eu tô com a barriga grande agora, porque tanto ficar em casa, eu acho que eu comi demais, tô meio gordinha, né? A gente fica em casa, fica só comendo coisa boa, né? E a Mariana disse para mim também que vai assistir a aula, mas ela está no trabalho, né, Mariana? Então ela vai ficar bem quietinha, ela não vai se pronunciar. Mas um abraço para ti, tá, Mariana? Fico contente que tu está participando também, tá, pessoal? Então vamos conversar um pouquinho, vamos começar a nossa aula. Pessoal, eu queria dizer para vocês, então, que a nossa aula de biologia sempre vai ser às segundas, tá? Segunda-feira, das 10 da manhã, não é? Até lá, acho que às 15 para as 11, não sei bem o horário direitinho, né? E eu vou marcar sempre o Meet, então, das 10, 10 e 10, 10 e 15 até as 11, né? Vamos ver conforme a gente vai sair hoje, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, esse é o nosso horário. Então, a escola nos pediu, a Quinta CREA, nos pediu que a gente faça as aulas, como eu tenho 2 aulas por semana com vocês, em 15 dias, tá? E esses meets, então, a gente vai fazer, e vocês podem tirar dúvidas, vamos corrigir exercícios, né? Vocês podem perguntar alguma coisa que vocês queiram, né? Alguma atividade para a gente corrigir. Eu vou preparar alguma aula para vocês, né? Não sei se vocês repararam que sábado foi um sábado letivo, né? E aí caiu lá na plataforma, lá, sábado letivo, né? Então, nós tínhamos um sábado letivo e era por segunda-feira. E aí eu estou postando lá na plataforma, né, a revisão. Então, por ordens da Quinta CREA, a escola está nos passando, né, nós temos que fazer essas revisões. Antes de começar o conteúdo de biologia, propriamente dito, do terceiro ano, nós temos que fazer revisões. Então, por isso que os professores, até, de repente, alguns já até tinham começado, né, a fazer, então, as suas, as suas aulas, né? Mas começaram agora de novo, deram para trás fazendo revisão.
Então, nós temos que fazer um pouquinho de revisão do ano passado, tá? Então, vocês não se assustem se a gente postar lá revisão referente ao ano passado, tal assunto, assim, assim, tá? Isso aí é tudo coisas que a gente tem que fazer com vocês, que a Quinta CRE, a escola nos pede, nos orienta e nós temos que fazer, tá, pessoal? Tá? As nossas avaliações, as nossas atividades, eu acho que vai continuar tudo conforme era ano passado. Eu tentei usar ali o Google Formulários ali, né, que a professora Graciela, ela trabalha muito bem com isso aí, fica muito bonito as atividades dela na plataforma, mas eu fui na escola, a professora Priscila tentou nos ajudar, não é? Eu tenho muita dificuldade, tentei postar para alguns alunos e deu errado, os alunos dizem que não aparece, outro não abre, outro não sei o quê, e eu acho que eu vou continuar fazendo da mesma forma como eu fazia no passado. Eu posto atividade e aparece na hora ali para vocês, tá? Pelo que eu conversei com algumas pessoas, não está errado, não é? Seria mais bonito, ficaria melhor apresentado se fosse lá no formulário, né? Mas eu tenho muita dificuldade, tenho medo que dê muita coisa errada, que os alunos não consigam abrir, e depois vai ser só dor de cabeça para vocês e para mim. Então, eu vou continuar postando as questões conforme eu postava anteriormente, tá, pessoal? Então, tem alguma pergunta para fazer? Tuliana, Alice, Michele, Verônica, Angélica, tem alguma pergunta para fazer? Relação das avaliações. Nossa aula é bem tranquila, quem não foi minha aluna, né, a Jael não foi minha aluna ainda, né, pode perguntar para o Maurício, nossas aulas são bem tranquilas, né, nós vamos tentar trabalhar da melhor forma possível, com calma, tranquilidade, irmos bem devagarinho, né, vou fazer as videoaulas, eu gravo as videoaulas, né, para vocês também, e vamos ter que trabalhar assim no Meet, né, essa tecnologia chegou para ficar, não adianta, o Alejandro, meu filho, falei para ele, Alejandro, como é que eu vou fazer o Meet? Não, mãe, tu vai ter que tentar te adaptar, porque isso aí está vindo para ficar. Então, tem certas coisas que a gente não tem como escapar, né? Me lembro que anos atrás a gente se assustou muito quando chegou o computador, não é para nós, o que a gente conhecia era a máquina de escrever, o sonho da gente, quando tinha idade, o meu sonho quando eu tinha idade de vocês, era fazer curso de datilografia, vocês nem sabem o que é isso, né? Escrever na máquina, era escrever bem direitinho na máquina de escrever, que se chamava, né? Curso de datilografia. Depois chegou o computador, todo mundo se apavorou, né? Como é que a gente ia usar o computador? E hoje todo mundo usa, né? Fazer os slides mesmo, eu não sabia, fui aprendendo aos pouquinhos, alguém me ensinou uma coisa, outro ensinou outra, e fui aprendendo sozinho, e fiquei fazendo minhas aulas, todo mundo sabe, né, nos slides, e foi indo. E agora é a história do Meet, né? E vocês foram contemplados, né? A primeira turma, então, que eu fiz o Meet, agora eu fiz com a 32, e estou fazendo com a 31, né? Aproveitando que o Alejandro não tem aula, ele está me ajudando. Então, eu peço desculpas se alguma coisa acontecer que der errado, né? Vão ter que pedir ajuda aos universitários aqui, ao meu ajudante das tecnologias, né? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, então, já fizemos algumas revisões, né, pessoal, eu falei nas videoaulas, provavelmente quem entrou lá na plataforma viu, não é? Fiz uma revisão lá do Reino Plantar, e falando, então, dos grupos ali, né, fazendo uma revisão com vocês, e eu tinha postado lá na plataforma, né, que nós falamos um pouquinho sobre a água, né, não sei se vocês percebem que foto é essa aqui que eu coloquei, né, é uma foto do Rio Camaquã, né? E eu fiz uma videoaula para vocês falando, então, da importância, né, da água, do dia da água, né? Então, nós temos um líquido extremamente precioso, né? Que é a água, né? E aí nós tínhamos lá no dia 22 de março, né, o Dia Mundial da Água, né? Esse dia, então, foi instituído pela Organização das Nações Unidas, lá em 1992, né, e é comemorado, então, em todo o mundo, né, dia 22 de março, como Dia Mundial da Água, e eu fiz lá para vocês, então, uma videoaula, né, da água, né, e hoje eu vou só complementar aquela aula, né, então vamos falar um pouquinho da água, então, né, a água, então, é um elemento fundamental para a existência da vida na Terra, né, todos os seres vivos dependem dela para sobreviver, para garantir a permanência das espécies no planeta, né?
A água, então, sustenta a vida, né? Nós sabemos, então, segundo a ciência, né? As teorias científicas apontam a água como o meio mais provável para o surgimento da vida na Terra, né? A ciência, então, nos diz que provavelmente os primeiros seres vivos que surgiram no planeta surgiram na água, né? A ciência ainda não conhece nenhum ser vivo que consiga se desenvolver e sobreviver sem água. Claro que nós temos animais que conseguem sobreviver em lugares extremos, né? Como os desertos, né? Mas eles dependem, eles têm que ter água para tomarem, né? Eles precisam de água, nenhum ser vivo consegue viver sem água, né? Não sei se vocês sabem, pessoal, o ser humano pode ficar 5 minutos sem respirar, até 35 dias sem comer, mas nós não conseguimos ficar mais que 5 dias sem beber água, né? Os nossos órgãos vitais, eles começam a ter falência múltipla, né? E nós precisamos da água, né? Para nos mantermos vivos, né? Não temos como ficar sem água, né? O peso corporal de uma pessoa é composto de 60% a 70% de água, no qual tanto a função de regular a temperatura interna, quanto garantir o bom funcionamento de todas as funções orgânicas do nosso organismo, né? O corpo adulto precisa, em média, de 4 litros de água por dia para se manter saudável, né? Então, naqueles slides mais antigos que a gente tinha, né, que eu comentava com os alunos, nós tínhamos uma foto, vou mostrar agora para vocês, né, que os autores falavam em 2 litros de água por dia, né? Hoje nós já temos autores, cientistas que falam em 4 litros de água, em média, por dia, para termos uma vida saudável, né? Então, devemos tomar água, né? Porque a água, ela evita várias doenças, né? Nos previne várias doenças, né? Cálculos renais, infecções, né? Inclusive infecções urinárias. Quem tem problemas de infecções urinárias, tomar muita água, né? Eu tive que ir ao médico essa semana, né? Que me deu uma infecção urinária. E o doutor, a primeira coisa que perguntou para mim, professora, tá tomando bastante água? E aí eu disse para ele, bah, doutor, realmente, né? Talvez não esteja tomando a quantidade de água necessária, né? Então ele disse para mim, né, que os 2 problemas que eu tenho, dor de cabeça e a questão das infecções urinárias, é por falta de água. Então agora eu estou me policiando, né? Me corrigindo, né? Tô toda hora tomando água, né? Então a água ela é fundamental para evitar, inclusive, as infecções, até mesmo dores de cabeça, né? Se vocês têm dores de cabeça, né? Pode ser falta de água no organismo, né? Devemos tomar mais água, né, pessoal? Nosso corpo, por exemplo, pessoal, nossos órgãos vitais, nosso cérebro tem 75% ele é água. O coração humano, 75% dele é composto por água. Os nossos pulmões, 95% é água. O nosso fígado, 86%. Nossos rins, 83%. E o nosso sangue, pessoal, 82% é água. Os nossos músculos, a carne que forma o nosso corpo, né, 75% é água, né? Então, é incrível, né? Por isso que a água, então, ela é fundamental para nós termos uma vida saudável, né? E aqui está o slide que eu comentei para vocês. Então, antigamente eu apresentava esse slide para os alunos, né? Que devemos tomar, em média, 8 copos de água por dia, né? Hoje já os cientistas falam em 4 litros de água, né? Então, é muita água, devemos tomar água, muita água, né? Água é saúde, né? Além disso, a água também é indispensável para a preparação dos nossos alimentos, né? Indispensável para a higiene pessoal, do nosso ambiente. Assim, é dever de todos nós não permitir nenhum tipo de desperdício e garantir uma água segura, com qualidade pura e cristalina. Não é só do poder público, né? Ah, devemos esperar só pelas autoridades, né? Não, é dever de cada cidadão, é dever nosso, né? Como pessoa, como cidadão, cuidar da água, né? Garantir, então, que essa água não seja desperdiçada, né? Uma água de qualidade, né? Para todos nós, né? Aqui uma foto maravilhosa, então, né? Quem não gosta de apreciar a água na natureza, né? Uma cachoeira, um rio, praia, né? Todos nós gostamos, né?
O seu consumo permite uma vida mais confortável, a começar pelo ato de saciar a nossa sede, de prover alimentos, seja na agricultura, nas indústrias, nos restaurantes ou em cada moradia. A água e a vida, né? Então não existe vida se não tiver água, né? A água também é indispensável para a geração de energia, para o transporte, para a recreação, né? Quem que não gosta no verão, né? De passear numa praia, de tomar banho num rio, numa cachoeira, de ir num parque aquático, né? Isso é maravilhoso, né? A gente fica muito feliz com isso, né? Ela é saúde, ela é emprego para a população, né? Então, a água é maravilhoso, né? Mas vocês sabiam, pessoal, que existe uma falsa ideia de que os recursos hídricos, eles são infinitos? Né? Eu coloquei aqui uma fotinho, né, de uma praia. Inclusive, eu gosto muito, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir em praia de mar, né? É uma beleza linda, né? Muito bonito as praias que a gente pode usufruir, né? Então, nós podemos ter a ideia que os recursos hídricos, eles são infinitos, mas, na verdade, não é assim, né? Apesar de nós termos muita água no planeta, né, a água disponível para consumo, a água doce, ela é pouca, né, para nós, né? A maior parte da água do nosso planeta, ela não é potável, né, ela é salgada. Nós temos apenas 3% do volume total de água doce para nós, né? E desses 3%, somente 1% é água acessível para nós, né? 2% dessa água, né? Ela fica congelada, ou seja, 99% de toda essa água acessível, né? Dessa água doce, ela fica congelada nas regiões polares, lá no Polo Norte e no Polo Sul, não é? O que dificulta, então, a nossa utilização para nós, não é? Porque é água congelada, né? Então, fica nas calotas polares, né? Então, na verdade, nós temos pouca água para consumo, né? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas a água, ela não tem cheiro, né? Nós chamamos que ela é inodora, ela não tem cor, ela é incolor, ela não tem sabor, ela é insípida, né? E ela é formada, então, por dois gases, o hidrogênio e o oxigênio. Para que a água se torne potável, seja própria para consumo, precisa ser tratada. Atualmente, milhões de pessoas em todo o mundo não dispõem de água de boa qualidade, e um dos motivos está na contínua poluição dos rios, decorrente da falta de cuidado do homem. Olha só, então, a preocupação, né, pessoal? Então, quem é o culpado pela poluição dos rios, não é? Quem é o culpado, né, pela destruição da natureza, né? Somos nós mesmos, né? Olha só que tristeza essa imagem, né? Um rio, quem sabe um dia foi um rio limpo, né, isento de qualquer poluição ambiental, nós temos aí só garrafas PET, lixo, esgoto, né? É muito triste uma coisa assim, né? Dizemos que a água está contaminada ou imprópria para consumo quando apresenta sujeira ou micro-organismos que causam doenças ao homem e os animais. Essa foto da minha aqui é muito triste, né? Olha, essa senhora provavelmente é lá no Nordeste, né? Tentando buscar água, né? O pouco de água que existe para ela fazer seus alimentos, a sua higiene, né? Uma água provavelmente que está cheia de micro-organismos, né? Causadores de doenças, né? O consumo de água contaminada pode dar origem a sintomas e algumas doenças, como, por exemplo, a leptospirose, a cólera, a hepatite A e a giardíase, né? Então, aqui nós temos, pessoal, algumas doenças, né? Nós temos mais doenças ainda, né? Então, a leptospirose, né? Vocês lembram que a gente estudou lá no começo do ano, né? Lá no primeiro ano do ensino médio, aqueles que foram meus alunos, né? Nós tivemos lá uma lista, estudamos o reino Monera, né? E aí a professora falava das doenças causadas pelas bactérias, né? Agora, alguns alunos estão fazendo enfermagem, né? E provavelmente lá no curso de enfermagem vocês vão ter aula também, né? Então, as doenças causadas pelas bactérias, né? A leptospirose
ela é uma, né? A cólera também é outra doença causada por bactéria, né? E essa bactéria, ela pode, então, contaminar a água e alimentos, né? Inclusive a leptospirose, os ratos que podem transmitir essa bactéria, né? Através da urina e das fezes, né? Cólera também, quem é que pode trazer a bactéria da cólera para nós, né? As moscas, né? As moscas posam lá nas fezes, vômito de uma pessoa que está contaminada e depois vem com as suas patas e seus pelos e posam num alimento que nós vamos comer e a gente come e acaba adquirindo aquela doença, né? Então, às vezes a gente pergunta assim, como eu pude adquirir uma cólera, como eu contraí uma leptospirose, né? Eu tenho tantos hábitos de higiene e acabei contraindo, né? Através dos alimentos e água contaminada, pessoal. A hepatite A também ela é transmitida por água contaminada e alimentos contaminados, né? No caso da hepatite aqui, ela pode ser transmitida por vírus, né? E ataca o fígado, né? Eu tinha 7 anos de idade e eu contraí a hepatite A. E eu era muito assim, branquinha, pequenininha, debilitadinha, né? E a mãe disse que ficou muito preocupada devido à situação de saúde que eu fiquei, né? Como as células hepáticas, elas são destruídas pelo vírus, não é? Então, a recomendação médica é que eu ficasse, então, de repouso absoluto, no mínimo 40 dias de repouso, né? Então, tem que ficar deitadinha na cama. Imagina manter uma criança de 7 anos deitada na cama durante 40 dias, né? Mas como eu era uma criança muito obediente, sempre obedecia muito a mãe, o pai, não é? Então, tudo que eles mandavam, a gente fazia, né? Então, eu ficava bem quietinha ali, com a minha boneca, brincando, né, deitadinha na cama, e assistindo, eu me lembro, os bichinhos na televisão. A televisão era uma coisa de cinema, né? Era preto e branco, se tinha imagem, não tinha voz, se tinha voz, não tinha imagem, né? Então, assim que a gente vivia lá nos anos 80, né? Então, não é como agora, né? Tem Netflix, né? Escolhe o canal, não era assim. Internet, a gente não tinha nada disso, né? Mas a gente era muito feliz, vivia com humildade, mas éramos muito felizes, né? Então, eu contraí a hepatite A, não é? E nós temos aqui também a giardíase, né, pessoal? Também a giardíase é uma doença causada também por água contaminada. A giardíase, então, é um protozoário, né? É bastante comum, então, crianças, né, na faixa etária aí de 1 a 6 anos, ou até mesmo gestante, idosos, né, devido ao sistema imunológico baixo, né, contraírem essas doenças. Por isso que eu contraí a hepatite A, então, quando eu tinha 7 anos de idade, né, o sistema imunológico não era um sistema imunológico forte, né, até hoje, né, meu sistema imunológico é um sistema imunológico baixo, né, eu estou sempre sujeita a infecções, né, então, eu tenho que me cuidar muito desse coronavírus, né? Então, quem tem uma imunidade um pouco baixa, né, pessoal, aconselho vocês que vocês realmente se cuidem, né? Evitem sair de casa, se forem sair de casa, usem sempre máscara, né? Levando álcool gel, não é? Procurar não ficar muito tempo nos lugares, né? Fazer o que tem que fazer, voltar para casa, chegar em casa, tomar um banho, né? Eu já nem lavo minhas mãos, eu vou direto para o banheiro tomar o meu banho, né? E termos o máximo de cuidado, né? Porque é um problema muito sério esse problema que estamos enfrentando, né? E aqui eu comentei com vocês, então, né? Vou comentar com vocês, então, que essas doenças são frequentes e podem acometer crianças de 1 a 6 anos, gestantes, idosos, devido a alterações no sistema imune, né? Podendo ser considerado um problema grave, inclusive, né? Um problema de saúde pública, né? E realmente nós temos no nosso país um problema sério de saúde pública, né, pela questão da água, né, quando nós não temos água tratada de boa qualidade, nós temos uma questão, um problema de saúde pública para as autoridades, né, que aí se agrava todas essas doenças, que é a leptospirose, a cólera, a hepatite, giardíase, né, e tantas outras doenças que nós sabemos, né, causadas pela água contaminada. Aqui eu quero mostrar para vocês, pessoal, uma linda foto, né? Não podia deixar de falar para vocês, não é? A nossa maior riqueza, né? Embora eu não seja daqui do município de Amaral Ferrador, né? Eu seja uma pelotense, mas vim para cá no ano de 2002, não é?
esse ano vai fazer 19 anos que estou aqui no município, né, e me considero já uma amarelense, né, e considero a nossa maior riqueza o Rio Camaquã, né, é uma beleza incrível, né, e gostaria de compartilhar com vocês, né. É um presente que o nosso Deus nos deu, né, que deu para a população de Amaral Ferrador, né, um rio lindo, 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 né, um rio maravilhoso que nós podemos usufruir, né, aqui nós temos duas moças muito bonitas, né, duas moças bonitas, né, que eu vou comentar para vocês quem são essas moças bonitas. Só que nós estamos enfrentando, pessoal, uma triste realidade no nosso Rio Camaquã, né? Claro que nós podemos usufruir da natureza, né? Nós devemos usufruir da natureza, né? Mas devemos usufruir com responsabilidade, né? Termos uma consciência ambiental. Eu, particularmente, eu gosto muito de sair e caminhar, ir até o Rio Camaquã, me sentar lá, pegar sol, não é? Mas eu pude constatar, então, nesse verão, não é? Uma triste realidade, né? Muitas pessoas estão usufruindo do Rio Camaquã com responsabilidade, mas muitas pessoas não estão tendo essa responsabilidade, né? E aqui vocês podem ver, eu tirei essa foto, pessoal, que eu fiquei muito chocada, né? As pessoas foram lá, fizeram seus piqueniques, montaram suas barracas, né? Mas só teve um detalhe, né? Na hora de ir embora, as pessoas esqueceram de recolher os seus lixos, né? E levar para casa, para levar para pôr na lixeira, para o lixeiro levar. E deixaram essas sacolas cheias de lixo amarrado, então, nas árvores na costa do Rio Camaquã. Esse lixo que fica lá, pessoal, muitas vezes são garrafas PETs que levam milhões de anos para se degradar na natureza. Garrafas de vidro, como vocês estão vendo, não é? Claro que nós podemos ir lá, fazer um piquenique com a nossa família, não é? Até nesse momento de pandemia, nós sairmos de casa um pouco, né, em família, e usufruirmos dessa beleza, né, pegarmos um sol, né, passearmos, caminharmos, ir lá, como diz, fazer um momento de recreação com a nossa família. Mas nós não podemos, pessoal, fazer isso aqui, ó, aqui é a Estrada da Barca, né? E me chamou muito a atenção isso aqui, ó. Sacos de lixos jogados na Estrada da Barca, não é? Esses sacos de lixo eu não tive nem coragem de olhar e tocar o que era, um mau cheiro horrível. Era bem naquela semana da Semana Santa, né? Não sei se era ossos, se era carcaças de peixe, né? O que tinha ali dentro, não sei, mas um mau cheiro muito grande, né? E deixaram esses sacos lá na Estrada da Barca, né? Então, que demonstra, então, que infelizmente muitas pessoas não têm consciência ambiental, né? Falta consciência ambiental, né? Por isso que eu quis fazer esse slide com vocês, fazer essa videoaula com vocês, né? Falando disso aí, né? Que nós vamos ter que trabalhar isso aí, nós temos que ter consciência, né? Outra coisa que vem acontecendo também, pessoal, que eu constatei lá no Rio, não é? Muitas famílias têm os seus animaizinhos, cachorrinhos, gatinhos, né? Vocês sabem, vocês me conhecem, eu gosto muito dos animaizinhos, inclusive eu aqui em casa tenho os gatos, né? Os meus gatinhos que eu cuido, né? Mas a gente cuida com amor e com carinho, e o que vem acontecendo, que eu tirei fotos para vocês verem, né? Muitas famílias, talvez, as dificuldades financeiras que estão passando, não estão tendo condições financeiras de manter os seus animais, e abandonaram animaizinhos lá na barca, né? Esses dois cachorrinhos, né? Inclusive, eu dei nome para os cachorrinhos, eu e uma colega, né? Que a gente vai lá, nós colocamos o nome dele de Scooby, e esse aqui o Totó. Então, nós íamos lá, ficávamos com pena dos cachorrinhos, né? Quem teve coragem de abandonar esses animaizinhos lá na barca, né? O Scooby, inclusive, ele estava com o olho até furado, machucado, né? Com uma infecção no olho, né? Esse outro cachorrinho muito debilitado, magrinhos, eles loucos de fome, né?
e praticamente todos os dias eu fazia comida, né, e eu ia com essa amiga, então, lá no Rio Camaquã, levar comidinha para eles, né. E como eu não tenho Face, pedi, então, para algumas pessoas colocarem no Face, né, se teria interesse de alguém adotar os cachorrinhos, né, e felizmente teve famílias que adotaram, então, os cachorrinhos, né, pessoas que tiveram coração bondosos, né, e se sentiram sensibilizados com o sofrimento dos cachorrinhos e adotaram esses animaizinhos. Hoje, então, eles já têm seus lares, né. Não sei se alguns de vocês conhecem esses cachorrinhos, né, não sei se conhecem, né. Então, tá aí a minha comentário, né, que infelizmente foi o que eu constatei, não sei se que houve, né, por que esses cachorrinhos ficaram lá, penso eu que eles foram abandonados, né, mas hoje eles já têm novos lares, né, já foram adotados, tá, pessoal? O que eu queria dizer para vocês, então, quem ama, cuida, né, e para nós cuidarmos, nós temos que conhecer, né, pessoal, para nós amarmos, nós temos que conhecer. Aqui em Amaral Ferrador, claro que tem as lendas, os mitos que envolvem o rio Camaquã, não é? Como tudo na natureza, nós devemos ter muito cuidado, né, com o rio, né? Sabemos de várias histórias de muitas pessoas que perderam suas vidas no rio Camaquã, né? Mas nós podemos conhecer o rio, né, e usufruirmos dele, né, com responsabilidade, né? Então, irmos lá, passarmos uma tarde, ficarmos em família, né? Quem sabe até tomarmos um banho, né? Mas tomarmos um banho com responsabilidade, num lugar que a gente sabe que não é fundo, no rasinho, ali nós nos refrescarmos, né? E ensinarmos, né, para os jovens, para as crianças, né, que devemos cuidar daquilo que nós temos, né? Nós devemos preservar a natureza, devemos cuidar do nosso rio Camaquã, não é? Porque, infelizmente, pessoal, nos lugares no mundo onde as pessoas não tiveram consciência ambiental, não é? Os recursos, então, eles ficaram assim, ó, isso aqui um dia foi um rio, que virou só num monte de lixo, né, nem água aparece, né? Então, a água, pessoal, ela não é um recurso infinito, né? A água, ela é um recurso finito, ela pode terminar, não é? Embora nós tenhamos tanta água no planeta, mas se nós não cuidarmos dela, ela pode terminar, não é? E aqui eu vou comentar com vocês, não é? Vocês sabem quem é essas duas moças aqui da foto que eu tinha mostrado para vocês? Essas duas moças é a minha filha, a Nauana, que hoje tem 31 anos, e a minha netinha, Paola, que fez no dia 6 de fevereiro 7 aninhos. Sempre quando elas vêm em Amaral Ferrador, elas gostam de ir lá na barca, gostam de ir lá no rio Camaquã, não é? Elas gostam, né? Então o rio estava abaixo, elas foram lá, elas tomaram banho, eu tomei banho, o Alejandro, né? Todos nós, então, tomamos banho no rio, claro que com cautela, né? Cuidando para não ir para o fundo, né? Tendo muito cuidado, muita responsabilidade, né? Não é chegando lá na barca e se atirando em qualquer lugar, não é? Devemos respeitar a natureza, respeitar que ele é um rio, que ele é fundo, ele tem os buracos, né? Como tudo na natureza, nós devemos respeitar, né? Mas ficando na beiradinha, ficando com cautela, respeitando ele, né? Tudo fica bem, não é? E aí eu pergunto para vocês, essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. Eu acredito que um dia vocês vão ter as famílias de vocês vão ter os seus filhos, vão ter os seus netos, não é? Todos nós vamos ter, não é? E o que nós vamos deixar, então, para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Eu tive o prazer de tirar essa foto da minha filha e da minha netinha, não é? Aonde nós temos uma imagem linda, né? Do rio Camaquã, as árvores, né? Os mananciais, as encostas, né? Tudo bem preservado, a água clarinha, né? Então, isso que nós devemos pensar, o que nós vamos deixar para as futuras gerações, não é? Deixar, então, algo lindo, algo preservado para eles, né? Um rio maravilhoso, no qual nós podemos usufruir dele, não é? Um rio que nós podemos ir lá tirar foto, pescar um peixinho, aproveitar, não é? Passar um momento agradável em família, não é?
São fotos lindas, né? Lugar maravilhoso. Ou será, pessoal, que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos isso aqui? Essa foto aqui é de cortar o coração, né? Talvez vocês possam dizer assim, não, professor, isso aí é mentira, isso aí é uma montagem. Não, isso aqui não é uma montagem. Isso aqui é uma foto real. E eu já vou falar para vocês aonde que é esse lugar, não é? Então, nós temos que refletir, né, pessoal? O que que nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Um lugar lindo, bonito, ou um monte de sujeira, de esgoto, né? Onde as crianças não vão poder aproveitar, né? Isso aqui é uma cena muito triste, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, pessoal. Vocês sabem me dizer, ou já ouviram falar, qual é o rio mais poluído do mundo? Essa foto aqui, pessoal, é desse rio que eu vou comentar agora. Essa foto foi tirada no tempo que ainda ele não era poluído. Ainda existia a possibilidade de se assentar à margem do rio, talvez, provavelmente, aqui os barquinhos, pescar peixe, né? Existia a mata ciliar na volta do rio, conservada, não é? Mas, infelizmente, pessoal, esse rio não é mais assim hoje, né? Esse rio, pessoal, é um rio que fica lá na Indonésia. É o rio Citarum, localizado lá na Java Ocidental, na Indonésia. Ele é considerado pelos cientistas como o rio mais poluído de todo o mundo. Ninguém supera esse rio. As suas terras de suas margens são ocupadas há mais de 2.500 anos. Os seres humanos ocupam esse rio às suas margens. E o que nós temos agora, pessoal, é essa situação lá na Indonésia. Inclusive, aquela foto que eu mostrei anteriormente para vocês é de lá. Então, é assustador. Não existe rio. Existe só um monte de lixo e de esgoto. E assim as pessoas vivem, pessoal. Aonde elas poderiam tirar fotos lindas, numa paisagem bonita, elas não têm isso para tirar. Só existe um monte de esgoto e lixo jogado no rio. Em muitos dos seus trechos nesse rio, não é possível sequer visualizar a água, devido à imensa quantidade de resíduos urbanos descartados que cobrem toda a superfície da água. Como é que as pessoas conseguem viver, pessoal, às margens desse rio? Imaginem o mau cheiro, o odor que deve ter. Essa água cheia de bactérias, micro-organismos que podem trazer doença para as crianças, para as pessoas. Como que as pessoas conseguem viver num lugar assim? Que falta de consciência. E o poder público, o que faz? O que as autoridades desse país fazem para melhorar as condições de saúde pública dessas pessoas, não é? Infelizmente, pessoal, eu acho que muito pouco vem sendo feito, né? Essa foto aqui também, né? É assustadora, né? É um absurdo, né? Essa aqui é mais ainda, né? Olha só, pessoal. As crianças tomando banho nesse rio. Não é rio, é um esgoto, não é? Imagine as doenças que essas crianças estão correndo o risco de contrair, né? Leptospirose, cólera, hepatite, giardíase, né? E tantas outras doenças, né? Muito triste isso aí, né? Mas só que um dia, pessoal, esse rio não era assim. Essa foto é dele no passado. Parece até o rio Camacuã, ó. As matas ali, bem conservado, as rochas, as pedras, a água limpinha. Então, pessoal, um dia ele foi um rio que as pessoas puderam usufruir, mas como elas não souberam, né, cuidar do rio, ele acabou ficando então daquele jeito, né? A água é o recurso mais importante e vital do mundo, né? Não sei se eu comentei com vocês, pessoal, no interior de Amaral Ferrador, nós temos também uma cachoeira, não é? Que eu tive o prazer esse ano também de ir visitar. É uma cachoeira lindíssima, né? Com água cristalina, lá numa localidade chamada Erval. Não sei se vocês já tiveram oportunidade.
E as pessoas costumam ir lá também, né? Só que da mesma forma que no Rio Camaquã, né, as pessoas também não têm consciência, né? Elas vão para lá e fazem piquenique, né, e tudo, mas elas não têm consciência, né? Elas acabam deixando lixo, latinha, né? Até muitas vezes garrafas de vidro e quebram essas garrafas lá, não é? Então, pessoal, nós temos que ter essa consciência, né? Que a água é o nosso recurso mais importante e vital, nós temos que cuidar dela, né? Então, pessoal, a coisa está muito feia, mas ainda dá tempo. Vamos fazer a nossa parte e cuidar do bem mais precioso, então, da terra, né? Que é a água, né? Nós temos que ter essa consciência, né, pessoal? Parece, assim, que sempre a gente bate na mesma tecla, né? Sempre fala as mesmas coisas, né? Mas eu acho que nós temos que fazer, nós temos que falar, não é? Que nós temos que cuidar, que nós temos que ter consciência ambiental. Podemos ir lá na cachoeira, professora? Podemos ir com cautela, com cuidado, né? Usufruir dela, não é? Mas temos que ter consciência também que nós temos que preservar, nós temos que cuidar. Se nós formos lá, aquilo que nós levamos, que nós fizemos o nosso piquenique, nós temos que colocar dentro de uma sacolinha e trazer para casa, né? Aquele papel das balas, aquela latinha de refrigerante, não sei o que nós levamos, nós temos que trazer para casa e deixar aquele lugar igual estava quando nós chegamos lá, não é? Então, é isso que nós temos que ter consciência, né, de preservar, né, o bem mais precioso da terra, né, então, que é a água. E nós temos aqui recursos naturais e lugares maravilhosos que nós podemos passear, aproveitar em família, não é? Usufruirmos, tirarmos fotos, não é? Isso é muito bonito. Eu gostaria que vocês, inclusive aqueles que não conhecem, né, o Rio Camaquã, que muitas vezes eu vou ali e penso assim, bah, as pessoas quase não vêm aqui, né? Porque tem todo um mito, uma lenda por trás do Camaquã, das vidas que foram ceifadas ali no rio, né? Que muitas pessoas morreram, né? Mas nós temos que ter a consciência que nós podemos ir lá com responsabilidade, nos cuidarmos, termos consciência que realmente ele é um rio perigoso, né? Mas que se nós formos lá, nós tenhamos, então, a responsabilidade de irmos lá, ficarmos no rasinho, né, não irmos para o fundo, sabermos o lugar que nós vamos ficar, não é? Tudo aquilo que nós levarmos, que nós vamos trazer para casa, né, a garrafinha, o pratinho, seja lá o que for, né? Então, cuidar desse bem extremo, mais precioso do mundo, né, mais precioso da terra, e nós temos o rio Camaquã. Que nós não venhamos dizer, né, a água que falta faz, né, que geralmente a gente vai dar valor às coisas quando elas faltam, né, quando elas faltam é que a gente vai dar valor, né, ah, como era bom tal tempo, né, tal tempo era bom, agora não é, a gente não tem mais aquilo, né. Pessoal, eu preparei para vocês, então, pessoal, algumas atividades para vocês fazerem, não se assustem, tá? É apenas 2 questõezinhas do Enem, tá? Para a gente, então, finalizar e reforçar, então, a nossa aula. A primeira questão que eu fiz, pessoal, é uma questão do Enem. Essas questões ambientais caem muito no PAV, no Enem e em vestibular. Quem vai fazer algum concurso, vai ter ideia de continuar os seus estudos, que eu acredito que todos vocês queiram continuar os seus estudos, então sempre cai questões ambientais, né, e principalmente da água, né, pessoal? Então eu deixei aqui para vocês, preparei para vocês 2 questões. A primeira questão é uma questão do Enem que nos diz assim, ó, segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão em situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria, e aí nós temos, então, 5 alternativas, tá? Vocês não vão responder agora, isso aqui vai ficar lá na plataforma, e vocês vão fazer como uma atividade, então, para vocês. Eu vou ter que postar isso aqui para vocês ainda hoje, tá? Letra A, desenvolver processos de reutilização da água. B, explorar leitos de água subterrânea. C,
ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios. D, captar águas pluviais. E, importar água doce de outros estados. Então, aqui nós temos sempre 5 alternativas, e sempre aquilo que eu comentei com vocês, não é? Que vocês fiquem atentos, que nós temos coisas absurdas, 2 questões ou 3 que ficariam mais ou menos assim, nós ficaríamos em dúvida, e vocês facilmente conseguem responder, tá? A questão número 2 também é uma questão do Enem, que nos diz o seguinte: considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por... Como nós poderíamos ter uma crise hídrica no nosso país, não é? Letra A, reduzida a área de solo agricultáveis. B, ausência de reservas de água subterrâneas. C, escassez de rios de grandes bacias hidrográficas. D, falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. E, degradação dos mananciais e desperdício no consumo. Então, aqui nós temos, então, 2 questõezinhas do Enem, então, para vocês fazerem, não é? Na próxima aula, então, que sem ser, então, nessa semana, na outra, né? Não sei se eu comentei com vocês, vou deixar registrado aqui. Sempre as nossas aulas de biologia, o horário é segunda-feira, os 2 últimos períodos, não é? E provavelmente o nosso Meet vai ser das 10h10 às 11h10, por aí. Aí a gente vai ver, não é? 1 hora mais ou menos de Meet, conforme a gente conseguir, tá, pessoal? E então vai ficar essas 2 questões para vocês fazerem e resolverem. Com certeza vocês não vão ter dificuldade para fazer, não é? São questões bem simples, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tuliana, Michele, a Mariana, aqui eu vi que entrou a Cassandra, Verônica, Jaele, Alice, alguém tem alguma pergunta? Não? Ninguém tem pergunta? Vou deixar uma mensagenzinha então para vocês, tá, pessoal? Desfrutar da aprendizagem que a escola nos oferece é tirar proveito de um tesouro que nos será útil para o resto de nossas vidas. Então, pessoal, embora a gente não esteja na escola presencialmente, mas a gente está fazendo o que a gente pode, né? Estamos tentando ficar ligados, né? Esse elo que nos une, né? Embora seja pela internet, né? A gente está juntos, né? Embora alguns alunos estejam trabalhando nesse horário e vão acessar a videoaula em outro horário, né? Que a professora, então, esteja junto com vocês e deixar aqui que eu sinto muita saudade de todos vocês, que sinto muita saudade da escola, que com certeza tudo isso nos afetou muito, né? Que vocês também sentem saudade, eu tenho certeza que vocês sentem saudade do convívio que nós tínhamos na escola, né? Então, hoje nós podemos dizer, né, como nós amamos a escola, né, como ela faz falta para nós, né, a gente só percebe isso quando a gente perde as coisas, não é? Né, que nem a água, né, talvez nós vamos ver que nós precisamos tanto dela quando a gente não tiver mais ela, né, e a escola foi a mesma coisa, né, a gente só foi realmente perceber o quanto nós amávamos a escola, o quanto nós gostávamos de estar na escola, no convívio, professores e alunos, funcionários, direção, né, todos juntos, brincando, rindo, né, temos os nossos momentos de lazer também ali, não é, convívio social, em harmonia, todos com amizade, carinho, né, hoje, infelizmente, nós não podemos, né, mas a tecnologia faz com que a gente possa estar juntos, né, pessoal? Então, a nossa aula está terminando, tá? Provavelmente, daqui, sem ser essa semana, na outra, nós vamos fazer outro Meet. Eu vou postar para vocês, vou avisar com antecedência, tá? Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas se em algum momento falei alguma coisa errada, tá? Não submexer aqui
no computador, não é? Vocês sabem que a gente tem dificuldade em mexer, né? Eu sou da geração, então, que nós éramos do radinho de pilha, né? E vocês são da geração da tecnologia. E a gente tem que se adaptar, tá, pessoal? Então, vocês têm alguma pergunta? Vamos ter que pedir ajuda aqui aos universitários. Tá, pessoal? Tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta para fazer? Então, acho que vamos encerrar, então, a nossa aula. Um abraço, então, um abraço a todos. Fiquem com Deus, pessoal. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá? Fiquem com Deus, então. Beijo para vocês, tudo de bom. Igualmente, Sora. Então tá, um abraço, então, Verônica, um abraço. Tuliana, Jaele, Cassandra, Alice, Mariana. Beijo, Sora. Beijo, pessoal, tá? Fiquem com Deus, tá? E os outros que não assistiram também, ficam com Deus, tá? Saudades. Logo, logo tudo vai passar. Abraço, tchau.